Senhor Jesus, bom dia. Bora que a segunda-feira chegou. Passou o final de semana e quem não descansou fui eu. Nós estamos aqui no nosso cafezinho, nessa segunda, né? Não tive como estar aqui mais cedo, né? Às 7 da manhã. Mas cá estamos, né? Para mais um café, mais uma palavra, né? A qual o Senhor ministrou no nosso coração. E louvado seja Deus, né? Que tem nos sustentado, né? Louvado seja o Senhor, né? Que em sua infinita misericórdia, Deus tem colocado a sua mão sobre nós e tem, né? Nos trago ao lugar da presença, ao lugar, né? Aquele lugar que é o lugar do refúgio, né? Do Senhor. E nós estamos hoje mais um dia na presença do Papai para a glorificação, né? Do nome do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma live, mais um café, né? E para a glória do nome do Senhor, nós estamos aqui para exaltar o nome do Papai, né? Louvado seja Deus por todas as coisas, que Deus venha abençoar a sua casa, venha abençoar a sua família, né? Vai compartilhando a live aí, se você entrou, sabe de alguém que precisa de oração, precisa da palavra, né? Vai compartilhando. Hoje não deu para estar aqui mais cedo, né? Mas nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Mais um começo, né, de semana, né? Nós sabemos que nós depositamos a nossa semana na mão do Senhor. E o Senhor, Ele é fiel, né, para cumprir, né, todas as promessas a nosso respeito. E nós sabemos também que as misericórdias do Senhor, elas se renovam agora, pela manhã, né? Desde a madrugada o Senhor já está trabalhando para o seu bem, o seu conforto espiritual, o seu conforto físico, o seu cuidado, né? Ali já na madrugada o Senhor, Ele já está trabalhando, trazendo respostas sobre a nossa vida. Bom dia, Fernanda. Bom dia, irmã Rosânia, Rutileia. Bom dia, Eliane. E que o Senhor Jesus, Ele venha abençoar, né? A nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu querendo deixar aqui já de começo um agradecimento, né? À Igreja Pentecostal dos Milagres de Jesus, né? Eu estive com eles ontem, foi maravilhoso, tremendo. Um povo avivadíssimo, para a glória de Deus, foi bênção de Deus, né? Agradecer, né, a Camila, né, a missionária Merice, pastor João Batista, pastora Fátima, foi uma bênção. E para a honra e para a glória do Senhor, estamos aqui, né? Não esquece de enviar a live para alguém, se assim, né? Você sentir no seu coração, envia para alguém. Vamos caminhar dentro do texto, a qual é uma continuidade da palavra de semana passada. É um tema dentro da mesma coisa a qual nós estávamos falando de casamento. Só que aqui o Senhor, Ele vai falar sobre Deus e a igreja. Hoje a gente vai falar algo que é muito duro, né? Eu sempre falo que não existe palavra dura, existe um nível de rebeldia e de desobediência nosso que é elevado, né? Eu tô sem brinco de novo, esqueci o brinco, mas hoje a culpa não é da Liza, não é, Liza? Hoje você não pegou o brinco da mamãe, não. Palavra de Deus, nós vamos ler no livro de Oséias, capítulo 1. Fala aí, Oséias, a gente chega a arrepia, né? Principalmente quem já teve o casamento restaurado, já passou por adultério, já enfrentou, né, com conhecimento de causa. Então, fala o livro de Oséias, a gente já chega a arrepia. Fala Jesus e Oséias, livro de Oséias. Porque Deus, Ele pede a Oséias algo muito difícil, né? E eu consigo imaginar o seguinte, a pessoa quando ela está totalmente em Deus, voltada para o Senhor, com o coração em Deus, Deus, Ele fala coisas para serem feitas e quão mais profundo, né, é o mergulhar na presença de Deus, vai ficando fácil obedecer. Porque quando nós olhamos para a palavra e nós vemos aqui Oséias, né, Deus fala com ele para ir lá e tomar uma mulher de prostituições e casar, a pessoa tem que estar mergulhado na presença do Senhor. Tem que estar mergulhado no Senhor. Então, quanto mais é mergulhado em Deus, na presença, vai ter mais facilidade em obediência. E quanto mais nós estivermos fora, né, da presença, porque fora da presença, sem a intimidade devida ao Senhor, mais difícil é para a obediência. Porque a obediência, a gente precisa renunciar à carne, nós precisamos, né, matar ali a carne, é uma luta do espírito contra a carne todos os dias. E o que nos faz sobressair nessa luta, que faz bom dia, Manaí, paz Senhor Jesus, que faz a gente vencer nessa luta, é a gente andar na presença do Senhor. Então, quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais entregue à vontade de Deus você vai estar. E no livro de Oséias, gente, essa palavra ela é algo que a gente fica assim, meu Deus, a gente pensa que
passa dificuldade na presença, quando você lê o livro de Oséias, isso tudo que a gente vê cai por terra na nossa vida. Então a palavra vai dizer assim, Oséias capítulo 1. Você já encontrou aí? Bom dia, Mabel, Pai Senhor Jesus. Bom dia, minha amiga. Oséias capítulo 1. Nós vamos falar sobre o casamento, a qual nós falamos também na sexta-feira sobre o casamento, mas o casamento, as bodas, né? Ali o convite do casamento. E agora nós vamos falar sobre a infidelidade, né? A palavra vai dizer assim, palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Berri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Gente, eu tô na NVI, tá? Eu tô na NVI. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera, olha que coisa dura, né? Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Loruama, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel. Gente, é a palavra de Deus, né? Pois não mostrarei amor com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. E eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chame os seus irmãos, a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Palavra dura, né? Parece que é dura, né? Não, mas não é a palavra que é dura. É o nível de rebeldia e de infidelidade com o Senhor. Então, só um minutinho aqui. Laz, desliga a água pra mamãe. Nós vamos colocar essa live diante do papai, né? O Senhor trazer a revelação daquilo que Ele quer para nós no dia de hoje. Deus, nós lemos a Tua palavra. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa live segundo a Tua vontade. Traga, Senhor, Deus, a palavra revelada aos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, a Tua igreja. Que o Senhor venha falar, Senhor, Pai, com cada um que vier passar, Senhor, nessa live. O Senhor venha trabalhar de forma extraordinária. Nós entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Bom dia, Luiz Carlos. Gente, a palavra é claríssima, né? Deus fala com Oséias, vai, toma para si uma mulher adúltera, toma para si uma prostituta, casa com ela e tenha filhos, né? E nós que somos mães, nós sabemos que quando nós temos filhos, a gente quer ali colocar nomes nos nossos filhos, nomes que representem coisas extraordinárias, nomes que tenham significados, né? Igual eu amo o nome das meninas da Rutileia. Coisa mais linda, é nome profético ali. Eu fico, gente, coisa mais linda, né? Então, assim, a gente quer colocar os nomes, a gente quer nomes bonitos, né? Então, nós vemos que Oséias, praticamente, ele abre mão de tudo. Ele abre mão da vida dele, ele abre mão de tudo para servir o Senhor Jesus. E Deus, ele avisa, né? Muitas vezes a gente vai sem Deus avisar, a gente só vai passando, né? Mas Oséias, ele teve esse privilégio de o Senhor, né? Por mais que você fale, nossa, mas foi algo terrível. Mas por mais que foi algo terrível, ele foi usado tremendamente pelo Senhor. O Senhor falar com o povo. Gente, pensa num cafezinho bom. É bênção de Deus esse café. Quando ele toma essa mulher, Deus não só fala assim, vai e casa com uma mulher prostituta. Tenha filhos com essa mulher prostituta. Tenha filhos com ela, uma mulher o quê? Infiel.
Sexta-feira nós falamos aqui, bom dia Darlene, tudo bem? Pai Senhor Jesus. Nós estivemos falando aqui sobre casamento, né? Nós estivemos falando sobre casamento, sobre as vestes nupciais para você estar no casamento. Aquela parábola do casamento ao qual nós falamos, representando, né, o convite que está sendo feito, os servos que estão ali falando, chamando para o casamento. E terminada aquela live, quando foi mais tarde, o Senhor falou assim: filha, na segunda-feira você vai falar sobre adultério. Eu falei: Jesus, que coisa dura. Mas eu vou falar assim, Senhor. E eu fiquei assim, né, pensando. Eu falei sobre adultério. Eu não falei sobre adultério na live ainda. O Senhor falou: você vai falar. Por quê? Quando a igreja de Jesus, né, que somos eu, você, nós somos os gentios. Nós sabemos que Jesus, ele vem para um povo, esse povo rejeita ele, né? Fui buscado por aqueles, né? Fui achado pelos que não me buscavam, que somos nós. Bom dia, irmãos, Pai Senhor, bom dia, Tatiana. Então nós vemos que esse povo rejeita, ele nega, né? Isso quando na época de Jesus já. E nós, o que? Esse evangelho, ele veio para nós, né? Um povo que é gentio, né? Jesus, ele veio para os dele. Mas esses, o que? O rejeitaram, né? Para que se cumprisse a profecia, Jesus, ele foi crucificado pelos seus, pelo seu próprio povo. Nós somos gentios, nós somos ali um enxerto. Mas nós somos o que? Por causa do Espírito, nós passamos a ser filhos. Nós somos filhos de Deus. Mas a nação de Israel andava nesse tempo, antes ainda de Jesus, uma corrupção moral terrível. E a palavra de Deus diz que Deus tem o quê? Ciúme de nós, né? Ontem na palavra também eu falei um pouquinho sobre isso, embora a palavra, né, pregada na igreja que eu estive não fosse totalmente sobre isso, mas o Senhor falava também. Deus tem ciúme de você. Deus não aceita você dar a metade, você entregar a metade. E quando o Senhor falou comigo, você vai falar sobre adultério e infidelidade a mim, e eu falei, qual palavra que o Senhor vai me entregar? E fiquei meditando. E Deus falou assim, lá no livro de Oséias, você sabe o que diz, né? Oséias toma Gomer, casa com ela, uma mulher, o quê? Adúltera, prostituta. E Deus sempre, ele vai levar a relação nossa com a idolatria, com outras coisas que nós colocamos no lugar do Senhor como prostituição, adultério. Por quê? A partir do momento que você, né, tem um relacionamento com Deus, você pertence a Ele. Você está sendo adornada, enfeitada, preparada como noiva de Cristo para o grande dia. E Ele não vai aceitar você ser dividido com o mundo. Ele não vai aceitar você se prostituir e se colocar diante de Deus como se nada tivesse acontecendo. Não, Deus não vai aceitar isso. Na minha vida, Deus não vai aceitar isso na vida de ninguém. O diabo, ele pega a metade que você entrega. Ele pega a parte daquilo que você entrega e ele fica feliz porque ele vai conseguir o restante. Porque quando você não é completo em Deus, você não é completo em lugar nenhum. Quando você não está completo no Senhor, em lugar nenhum você é completo. Então Satanás, ele pega aquelas migalhas que você vai dando e um abismo puxa outro abismo. E o que acontece quando pensa que não? Você começou com passos pequenos, de repente você já está preso na lama do pecado. Então, quando a palavra de Deus vem falar com Oséias, Deus dá essa ordem, né, a ele. Toma uma mulher prostituta. Hoje, se Deus falasse com você, você faria? Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Eu vou falar a verdade, eu não sei se eu faria isso, não. Né? Eu tenho esse testemunho de restauração no meu casamento, mas por escolha, eu não sei se eu faria. Né? Eu não sei. Então, a gente vê que Oséias, ele estava o quê? Mergulhado no Senhor. Porque nós cantamos assim, Jesus, por ti nós deixamos a nossa vida, nós te entregamos tudo, mas a que ponto você entrega tudo? Deus pediu a vida dele inteira, gente. Por quê? Um dos maiores sonhos, né, do homem, da mulher, é casar e constituir família. E Deus fala, você vai casar com uma mulher, essa mulher seja uma prostituta, e ele casando sabendo que aquela mulher ia ser infiel com ele. Mas por que Deus faz dessa forma? Para representar diante do povo, quando a mulher casa-se com o profeta, para que todos vissem como que estava a nação tratando o Senhor. E isso é muito perigoso, porque quando ele toma a mulher, ele casa com ela, já sabendo que essa mulher ela ia se prostituir, ela ia adulterar, ela ia após outros, porque ela vai várias vezes, ela sai, ela vai buscar outros, né? A palavra fala isso, nós só vamos ficar aqui no capítulo 1 por enquanto, não sei se vai ter a continuação.
O nosso foco aqui é o quê? A infidelidade. O nosso foco é o quê? O adultério. Tudo que você coloca diante de Deus, antes de Deus, né? Antes dele, você coloca aquilo como o seu Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser o mundo, pode ser as riquezas. Deus não condena ninguém a ter prosperidade, mas prosperidade e riqueza são duas coisas opostas, totalmente diferentes. Tem pessoas que são riquíssimas, mas elas são extremamente sem prosperidade. Por quê? Pode ter muito dinheiro, muita coisa, pode, né, ter coisas que não se pode contar, mas às vezes não vai colocar uma colher de comida, um garfo de comida comum na boca porque não tem saúde. Então isso não é prosperidade. A palavra de Deus diz que prosperidade é dom de Deus. Você não vai conhecer uma pessoa próspera pela casa dela. Não. Você não vai conhecer uma pessoa próspera pelos móveis que ela tem, pelo terreno que ela tem muito bem situado. Não. A prosperidade é dom de Deus. Isso aí é decorrência da fidelidade com o Senhor. Deus vai trabalhando e o Senhor ele vai com o tempo colocando tudo no lugar. Mas isso não quer dizer o quê? Você, não, a pessoa próspera, ela tem uma casa bonita, ela tem uma situação estável, né? A gente quer o quê aqui? Estabilidade. A gente quer o quê? Segurança, de que vai ficar tudo bem, que nunca vai acontecer nada, que as coisas vão ficar no lugar, o desemprego não vai bater a porta, né? A gente quer essa segurança. Mas a nossa verdadeira segurança está no Senhor, de saber que o quê? Você é dele, você pertence a ele. E se você pertence ao Senhor, e se na sua vida não há infidelidade, o que acontece? Você caminha com ele, ele se responsabiliza por você. Quando você se coloca no lugar de noiva de Cristo, né, daquela qual o Senhor Jesus chamou, você entendeu que você é dele, você não vai se perder com mais nada. Sabe por quê? Vai ser impureza. Nossa, tá ventando tanto aqui. Eu tô na minha cozinha e pega, né, de frente a uma fazenda aqui, tá ventando bastante. Então você trabalha isso todo dia na sua mente. Eu sou o quê? Eu sou do Senhor. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você é propriedade, você é jardim fechado. Você é jardim fechado, regado e cuidado pelo Senhor. Então, quando a palavra de Deus fala, ele pega os sonhos que ele tinha, ele entrega a vida dele inteira. Ele casa-se com uma prostituta e até os filhos dele, o nome representa o quê? Representa o que Deus estava falando com Israel. Então ele não teve a oportunidade de escolher os nomes dos filhos, uns nomes que representassem coisas boas. Ou seja, quando fala que Loruama, né, o nome da filha, e Deus ainda fala que dê o nome de Lohami, pois vocês não são meu povo. Imagina você ter que colocar nome no seu filho representando a infidelidade de alguém a Deus. O quanto isso doía no profeta. A dor que esse profeta sentiu. Quem já passou por traição aqui, quem já teve o casamento restaurado, quem tem testemunho, se quiser falar ou não, né? Quem tem testemunho, se quiser sinalizar aí na live, fica à vontade, né? Eu tenho esse testemunho de restauração no meu casamento, louvo a Deus por isso, né? Porque eu sou das antigas, né? Quando eu casei com 17 anos, mas no meu coração eu casei para não separar. Eu casei para dar certo. Ah, mas e se não der certo? Vai dar certo. Ah, mas e se acontecer? Vai dar certo. Divórcio não é opção na minha vida. Ah, mas e se não? Só se for que a morte os separe. Meu esposo é avisado e ele sabe disso. Tanto é que quando meu esposo infartou, eu lembro que teve pessoas da minha família que falou assim, nossa, eu lembrei que você disse que não separa, né? Só que acontece qualquer coisa, menos separação. Eu falei, continuo reafirmando a minha palavra. E a Mabel falando aqui, ó, Deus restaurou meu casamento também. Então, quem passou por esses testemunhos de restauração de lares de casamento, o Senhor, o que ele está falando? Ele está dando um recado a outras pessoas, né? A Rutileia também. Eu tenho esse testemunho e o meu testemunho foi gerado e edificado através do seu testemunho. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, Rutileia. Tá vendo? É Deus puro. Meu Deus, que tremendo. Então, nós passamos por essa situação de adultério, nós passamos pela situação de restauração no lar, no casamento, mas o que aconteceu? Você precisou crer. A Darlene está falando que eu também tive meu casamento restaurado, também sou até que a morte nos separe. É isso aí. A gente precisa, isso se chama o quê? Hoje em dia fala, é o conservadorismo. Não, gente, é o certo.
Os conservadores hoje em dia são tidos como o quê? Um povo, não, nem precisa ser assim. Mas se a gente já casa pensando que vai dar errado, vai dar errado. Ah, mas você casou muito nova. Sim, eu queria ter minha casa, eu queria casar, sim. Mas eu não casei para dar errado. Eu vi vovó viver até o fim da vida com meu avô. E eu falei assim, não importa o que aconteça, eu não tô casando para separar. E por causa, muitas vezes, do pensamento que nós colocamos diante de Deus, né, igual tem aqui o testemunho da Darlene, o testemunho da Rutileia, da Mabel e outras pessoas que vão passar nessa live, Deus restaura sim. E Deus, quando Ele traz Oséias, coloca no coração de Oséias o que ele deveria fazer, ele passou por uma situação difícil, Imagina só, e Deus fala com ele, casa, né, com ela, né, a palavra de Deus, ela tem uma outra versão que diz que é pra ele amar ela. Não era só casar não, gente, amar. Amar. Entende o que é isso? Porque se você não ama, se você for traído, você não tá nem aí. Ah, não foi, tô nem aí. Você não tem sentimento. O que faz você ter decepções, o que faz você ter algo no seu coração é o sentimento, é o amor. Quando você ama, aquilo vai doer, entendeu? Vai doer. Eu falo que o Senhor me anestesiou de uma tal maneira, né? Que eu lembro quando aconteceu no meu casamento, meu esposo sofreu um acidente, ele caiu com uma mulher na garupa da moto. Na época, né, eu tinha ungido da moto, falei, aqui chega, não vai sentar ninguém aqui mais. Falei, sai, cão, daqui, em nome de Jesus, e aqui é meu, pronto, acabou. Né? Tinha ungido. Daí 2 semanas ele sofre acidente e tudo. E eu lembro muito bem, na época, que aconteceu dessa forma. Eu cheguei no hospital e ele falava comigo, olha, se você quiser me tirar de casa, você pode te tirar. Agora que a história tá ficando boa, vou tirar você daqui nada. E eu no hospital, ele falou, olha, eu não tenho nada para reclamar de você, eu tô errado, e ttt. Eu falei, meu filho, vamos cuidar do quebrado, depois o resto a gente resolve. Sabe por quê? No meu coração, se eu prego que Deus faz, quando chega a minha vez eu vou correr. Se eu prego que Deus... mas tá doendo. Sim, mas dói, né? E se você falar assim, Rose, você sentiu tanto assim a dor da traição? Eu senti mais a dor do julgamento das pessoas. Não foi questão da traição, porque a traição, eu sou bem resolvida nessa questão de não estar me comparando com ninguém. Eu sou muito bem resolvida nessa questão, porque o Senhor me fez ser bem resolvida nessa questão. Irmã Rosânia está falando, também me casei com 17 anos, para até que a morte nos separe. E esse mês completamos 35 anos de casamento, para a glória de Deus. Manda a receitinha para cá, minha irmã, porque eu vou fazer 24 agora no mês de novembro. A irmã pode mandar a receita para cá, que a irmã ainda está 10 anos na minha frente. 11 anos na minha frente, né? E graças a Deus por isso, porque quando a gente casa com essa mentalidade, a gente não vai ficar toda hora, vai se separar. Não, não. Então, quando eu passei por essa situação, não tinha... Eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação, e nessa pregação, eu estava até no meu computador na época, a pregação. Eu cheguei em casa e a pregação lá, e eu falei, Senhor, eu não posso desonrar o Senhor dessa forma. Como que eu vou desonrar? Pois se agora que eu tenho a oportunidade de construir um testemunho dentro dessa área. E você sabe que tudo aquilo que você vence, você recebe autoridade sobre aquilo ali. E você levanta a sua mão, ó, ele tem que sair, porque ele não venceu você. Falei, não, eu tenho que ter autoridade sobre essa área também, porque o Senhor Jesus já me deu autoridade sobre o espírito da morte. E quando o Senhor me deu... Bom dia, Dani, Pai Senhor. Quando Deus me deu autoridade sobre o espírito da morte, quando meu marido estava morrendo, e eu impus as mãos sobre ele, né? 98% do sangue não tinha mais no corpo. E Deus falou assim, põe a mão que eu trago a vida. E Deus trouxe a vida. Quando você vence alguém, a Bíblia diz que aquele que é vencido, ele vira servo e escravo daquele que o venceu. Então, se o Senhor tinha me dado autoridade sobre o espírito da morte, falei, não, eu preciso ter autoridade sobre esse espírito maligno de adultério, de separação no meu casamento e recebendo autoridade para edificar outras vidas. Vocês estão conseguindo entender? A Eliane está falando também, aqui já se vão 30 anos e aprendi também assim, casamento é um só, problemas existem. Ano passado tivemos um problema sério, mas com Deus, né, e conversa, né, somente 2 resolvemos. Aí, mais um testemunho, a Eliane falando, né? E é para a glória de Deus mesmo, Eliane, é assim que Deus faz. E eu só me via recebendo autoridade sobre aquele demônio, sobre aquele espírito maligno. A infidelidade dói? Dói. No meu caso, doeu mais o julgamento das pessoas. Principalmente mais o julgamento de pessoas mais próximas, que eram pessoas tementes não, pessoas que conheciam a verdade, se pratica ou não, aí já é outra coisa, né? Mas a pessoa simplesmente começou a jogar pedra. O que você vai fazer aí? O que você está fazendo aí? Bom dia, Taizinho, Pai Senhor. O
que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me falou para fazer. Porque quando você vê Oséias, ele pega essa mulher adúltera, Deus fala, toma ela, pega ela, casa com ela, ama ela, tenha filhos com ela, para representar a infidelidade de Israel com Deus, né? O povo de Deus com ele. E a Mabel tá falando, né? O inimigo tenta destruir casamentos para destruir os propósitos de Deus. E é desse jeito. E eu tive meu casamento restaurado para o quê? Para a glória do nome do Senhor. E todos os dias. Ah, Rose, você já venceu tudo, tá tudo pronto. Não, quem é casado sabe que todo dia é um tijolinho. O inimigo vai tentar todo dia contra casamentos. Por quê? O casamento terreno é o espelho daquilo que há na eternidade. O casamento terreno é o espelho, né? As coisas que estão aqui, elas são sombra das coisas que estão lá. A Bíblia diz que o que tem aqui é sombra das coisas que tem na eternidade. Então, o nosso casamento representa o casamento de Deus com a igreja. Mabel está falando, sofri também julgamentos. E sim, e as pessoas próximas, eles julgam. O que você está fazendo aí? Eu falei, cuidando da minha casa, cuidando da minha vida. Então, para eu chegar aqui hoje, eu não cheguei aqui do nada. Eu não simplesmente é uma menina que começou a gravar live do nada. Não, não é não, né? Bom dia, Cris, tudo bem? Pai Senhor. Não é do nada, não é por acaso, não é de repente, não. O Senhor, Ele construiu uma história, né? E meu casamento foi restaurado por quê? Pela mão do Senhor. Ah, Rose, você não tem vergonha disso? Nada, eu louvo a Deus por contar esse testemunho. Eu teria vergonha se eu tivesse desistido e não sido usada pelo Senhor quando Ele me deu a oportunidade. Agora vocês vão rir. Eu antes de acontecer a situação, eu falava com o Senhor assim, Deus, eu tenho facilidade para perdoar, que eu tenho até dúvida se eu estou perdoando. E eu comecei a orar o seguinte, eu falei, Senhor, eu quero ter certeza se eu sei perdoar alguém. Eu preciso, foi 2 semanas, eu preciso que o Senhor me coloque em uma situação que eu tenha que perdoar. Eu tenha que perdoar mesmo, que aí eu quero saber se eu perdoo. Pô, pronto, assinou, carimbou e... Aí 2 semanas após, eu lembro, eu estava em casa, já à noite, quando eu fui recolher as roupas do meu marido na corda, quando eu coloquei a mão numa das camisas dele de serviço, eu senti, aconteceu algo. E ele havia sofrido acidente, não havia chegado onde ia, ele passou, ele deu carona para essa mulher e o Senhor falou assim, basta. E nem chegar onde eles iam, não chegou. Sabe por quê? Porque ali o Senhor estava falando assim, olha, eu estou colocando um fim nesse sofrimento. E ele falou comigo, se acontece comigo de novo, eu perco a vida. Eu falei, você tem certeza? E eu cheguei em casa como? Ele quebrado, eu fiquei 17 dias. Eu estava com um bebê de 8 meses na época. Eu estava com um bebê de 8 meses, que é a minha filha, de 15 anos. E na época, o Senhor falou comigo assim, desmama sua filha. Falei, lá vem bomba e já vem chumbo grosso mesmo. Foi dito e feito. Daí 2 semanas aconteceu tudo. E a minha filha ficava com outro, meu menino de 7 anos. E tinha, né, as pessoas falavam, eu não vou ficar, eu não quero ficar. E eu falava, Senhor, abre uma porta para hoje, a minha filha tá, porque o Senhor tá mandando eu ir pro hospital. E todo o tempo ali, né, ele já tinha passado por um acidente, já em 2006, já tinha sido terrível. Deus falou, eu quero você com ele lá no hospital. E eu fiquei, e para honra e para glória do nome do Senhor, o Senhor trabalhou de maneira tremenda. Cheguei em casa com ele, e ele sem graça, eu falei assim, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Por quê? Se você quer construir algo na sua vida, não é fácil. Não existe o casamento, qualquer relacionamento, é difícil. Mas não existe algo a ser construído sem investimento de tempo. E não adianta, você não constrói nada da noite para o dia. E para nascer algo assim, uma entrega, há uma dificuldade, há coisas que você passa muitas vezes que você não queria. Mas enquanto você está passando, Deus está construindo um sonho, Deus está construindo um testemunho, Deus está construindo algo. E eu falei com ele quando ele chegou, bom dia, Verônica. Eu falei com ele quando ele chegou, eu falei assim, olha, você nunca mais arruma outra Rose pra você, que não dá certo, não. Aí alguém fala assim, Rose, mas como que você fala isso com tanta naturalidade? É o que as pessoas falavam, não. Eu falo hoje da mesma forma que eu falei na época, rindo, brincando. Eu cheguei com ele quebrado em casa, mas é traição. Quantas vezes você jogou na cara dele e ficou lembrando? Não, eu nunca fui de fazer isso. Por quê? Eu entendi que o pecado... Bom dia, Dani, apareceu a Margarida. Quantas vezes eu olhava e falava, Senhor, meu pecado só é diferente do dele. Então a Bíblia diz que nós temos que usar de misericórdia, assim como você também queria que alguém usasse misericórdia com você. Né? A Darlene está falando aqui, deixa eu pegar o comentário da Darlene aqui.
verdade, o julgamento magoa muito, mas meu esposo foi alcoólatra 9 anos, vivi sozinha, aguentando tudo sozinha, nos convertemos em 2026, meus filhos são bênçãos na minha vida, estamos com 19 anos de casado, olha que testemunho lindo, gente, olha que testemunho maravilhoso, testemunho, olha quantos testemunhos aqui, Mabel, Rutileia, Darlene, Eliane, tudo com testemunho de restauração no casamento. Então quando nós vemos na palavra que Deus chama Oséias, ele está falando assim, olha, você vai casar com essa prostituta, você vai casar com essa mulher, ela vai trair você. E ela foi até um ponto que ela não teve, Deus tirou os amantes, tudo. Tipo assim, você vai chegar uma hora que eu vou colocar um fim nisso aí. Vai chegar uma hora que você não vai ter para onde ir. Vai chegar uma hora que você vai ter que voltar para o seu marido, que é o Senhor. É o que o Senhor fez, é o que o Senhor está até hoje chamando Israel, chamando a nós. Né? Nós não colocamos Deus contra a parede, mas nós colocamos no nosso coração que a vontade do Senhor para a nossa vida é o melhor. E quando ele fala de infidelidade no casamento, o cafezinho já foi aqui, ó. O cafezinho já foi, como diz a minha filha, já foi com Deus. Então, quando você coloca diante de Deus algo, coloca antes da presença de Deus algo que vai ficar entre você e o Senhor, você está em adultério. Ah, eu vou pedir ao Deus tal. Não, Deus é só um. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem mais. Porque o Senhor tem ciúme de você. Deus tem ciúme de mim. Até pessoas, quando você começa a idolatrar elas, pessoas de Deus, pessoas que pregam, pessoas que oram, o Senhor fala, ei, peraí, ele opera por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está cooperando com ele não é nada não. Ontem eu preguei sobre os 2 altares e o Senhor falava, quando Elias, né, foi tremendo ontem. Tremendo, tremendo. Eu saí com a camisa colada nas costas, de tanto suar, tanto poder de Deus, foi tremendo. O manto ontem foi forte, o manto ontem na igreja. E o Senhor falava comigo o quê? Nunca foi sobre Elias, era sobre o fogo. Era sobre o fogo a qual desceu sobre aquele sacrifício. Nunca foi sobre Elias. Porque Elias, se não fosse ouvido pelo Senhor, nada aconteceria. Nunca é sobre nós, é sempre sobre o quê? É sobre Deus. Então nós temos que entender que a infidelidade, o adultério, né, do povo, né, estava tão grande, tão exorbitante, tão terrível, a ponto do Senhor chamar o profeta, pegar e falar, casa com uma prostituta. Olha que você, quando casar com essa prostituta, você vai estar mostrando para o povo quanto eles têm sido infiel a mim. Então, a gente passou sem escolha. Como eu falo sem escolha? Sem saber, na verdade, né? Darlene, Rutileia, eu, Mabel, né? As meninas que testemunharam de restauração de casamento aqui, que passaram por adultério. A gente não foi escolhendo, né? Deus não chegou e falou assim, olha, vocês vão passar por adultério, vocês vão... Porque senão a gente tinha corrido. A gente nem casava. Vamos ser sinceros, minhas irmãs, sejam sinceros. A gente já falou, não quero... Porque Deus não tem coisa que o Senhor não revela, porque se ele revelar, a gente já entra em pino, não é assim? Só que Oséias não, gente. Imagina a dor desse profeta. Mas quando chega no final ali, o Senhor fala, né? Que onde tivesse, né, um povo daquele, ia ser o que? Ia haver restauração, ia haver mudança. O nome deles ia ser conhecido. Eles têm o quê? Tem um pai, né? Eles têm um Deus. É uma linhagem, um povo de Deus. E se você é de Deus, se você se arrepende de se prostituir com outros deuses, de colocar outras coisas na frente de Deus, né? Renuncia o adultério, renuncia a prática do adultério, que seja o físico, que seja o espiritual, renuncia, porque Deus tem mais para sua vida. Antes, né, tem gente que fala assim, nossa, mas agora a gente está no tempo da graça, é tudo mais fácil. Será? Né? Antes era se deitasse, né, com a mulher, né? Era tido como impuro, apedrejamento e tudo. Agora é se olhar. Então como que você vai falar que no tempo da graça está mais tranquilo? Tá não. Se você olhar para a mulher, né? Quando fala assim, é os dois, né? O marido e a mulher. Se você olhar com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Então na graça, será que é tudo mais tranquilo? Não, não é não, gente. Só apertou o cinto. Ah, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. É no tempo da graça mesmo que a gente tem que colocar diante de Deus, andar certinho. Por quê? A Bíblia diz que se a gente olhar para uma mulher, para um homem, né? O homem olhar para a mulher. E isso quer dizer os dois. Com intenção no coração, você olhou assim, nossa, você já pecou. Sujou ali o coração. E assim somos nós quando suspiramos pela cebola do Egito.
Ah, mas naquela época, lá no mundo, eu até não estava na presença de Deus, mas eu fazia e fazia, esqueça. Ah, mas naquela época era assim, era passado, é passado. Agora você está na presença do Senhor, outro tempo, é outra vida. Não tenha saudade da cebola do Egito. Não tenha saudade da cebola do Egito, do que ficou lá atrás. Porque senão você vai sentir o quê? Bom dia, Maria Conceição. Senão você vai sentir o quê? Falta do mundo. Eu vejo pessoas falando, eu fazia lá, eu acontecia, mas não tem aquele arrependimento. Eu fazia mesmo. Não. Ficou para trás, é um outro tempo, é uma outra época, uma nova história. Amém? Nós vamos encerrar porque nós falamos aqui demais da conta, né? Falamos 1 quilo hoje e vamos encerrando a live, nós vamos orar. Eu recebi testemunho da oração, acho que foi sexta, quinta ou sexta-feira. Enquanto eu estava aqui na live orando, o Senhor, ele trouxe, né, diante de mim um nome de alguém que não estava aqui na live. E o Senhor falou assim, ora por essa família. E logo depois a família entrou em contato comigo, eles estavam fazendo exames, eles estavam no hospital e não tinha como eu saber. E o Senhor trabalhou de maneira tremenda. Então, olha a importância da oração. Tatiana falou que esse passo novo todas as coisas. É isso aí, Tati. Nós vamos orar, né? Ora pelas suas causas, pelas coisas que você... Pelas batalhas. Gente, eu tenho certeza que se você não estiver lutando com uma coisa, você está lutando com outra. Todo dia tem alguma coisa pra gente vencer. Porque assim a gente vai o quê? Sendo aperfeiçoado. Nossa fé é moldada pelo Senhor Jesus. Então... Coloca diante de Deus, Senhor, eu quero ser outra coisa a partir de agora. Eu não quero mais viver desse jeito aqui. Talvez é seu temperamento, talvez é a arrogância nossa, porque nós somos arrogantes. E o Senhor tem que lembrar a gente todo dia. Todo dia. Deus começa a fazer algumas coisas, a gente já começa a pensar que, né, que é assim. Eu falo, não, aqui, olha, seu lugar é esse, o meu é esse. Então, conserta diante de Deus aquilo que precisa ser consertado. Né? Rose, a pregação da palavra. Bom dia, Verônica, tudo bom, a paz? A pregação da palavra, tudo que eu pregar sempre vai cair dentro de quê? Arrependimento de pecados, confissão de pecados e mudança de vida. Eu não sei pregar outra coisa. Eu não consigo pregar outra coisa. O Senhor Jesus me chamou para pregar arrependimento, confissão de pecado e mudança de rota. Porque o que eu aprendi na minha vida que dá certo é isso. Não tem outro caminho. Eu podia chegar para você aqui e falar, faz uma campanha de 7 dias, isso e aquilo. Não despreze campanha. Eu amo fazer campanha. Eu saio de uma, às vezes eu tô com outras irmãs, eu entro em propósito direto. Mas não adianta nada você fazer campanha e manter a sua vida do mesmo jeito. Não adianta nada você fazer campanha, como nós lemos aqui no livro de Osés, falando da infidelidade, né, da traição, do adultério com Deus. Não adianta você fazer campanha de 7 dias de fogo e labareda, e jejum e oração, e ser infiel com Deus, mentir, né, mentir. Aí uma coisinha assim, você foi em tal lugar? Não, se eu falar vai se levantar contra mim. Aí você mente, aí você trai o Senhor, trai a confiança de Deus, entristece o Espírito Santo. Não. Foi aonde? Se você, também às vezes você nem deve satisfação, você quer ficar dando satisfação para todo mundo, você quer ficar contando para todo mundo e tem coisas que você não precisa fazer. Simplesmente não precisa fazer, você não deve muita coisa a ninguém. A Bíblia diz que o que a gente deve é o quê? Não deveis nada a ninguém, que você deva o quê? O amor. O amor. Né? A gente precisa parar de se expor muitas vezes, coisas que o Senhor quer que a gente guarde nesse tempo, né? Vamos encerrar a live, vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossa casa, nossa vida, nossa família. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai tocar em lares, Deus vai tocar em família, Deus vai trazer sossego no meio da casa, Deus vai colocar coisas no lugar. Eu não sei se tem alguém aqui agora ou se vai passar no decorrer da live, mas eu vejo o Senhor trabalhando no meio de uma família, trazendo resposta no meio do casamento. Eu vejo o Senhor tirando uma obra de feitiçaria que foi feita contra o casamento. E o Senhor está entrando para resolver e trazer sossego no meio desse casamento. Assim o Senhor me mostra. E vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus. Que o Senhor nessa manhã venha colocar as tuas mãos sobre a minha vida, minha casa, meus filhos, meu marido. Deus venha cuidar da minha vida, Pai, porque eu sou pequena, não tenho capacidade para nada. Se não for assim, Pai, a ajuda do teu Espírito. Mas, Senhor, nessa hora eu preciso da tua ajuda, da cooperação do teu Espírito, porque senão nada vai acontecer, Pai, nessa oração. Eu preciso que o Senhor nos atenda as nossas orações. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar, Senhor, na vida, Senhor, da família da irmã Elza. Venha tocar, Senhor, nos filhos, Senhor, na Rayane, na Vitória. Deus, que o Senhor venha visitar nesta hora a mente da Vitória. Há um poder maior, há um jugo, Senhor, a ser quebrado. Erebadaço e cantarabai. Senhor, algo que a mão do Senhor pode fazer e vai fazer. Alabanda, sub, né, biandai. A partir de hoje, meu Senhor e meu Deus,
Entra na mente, Senhor, da tua filha, Senhor. Entra entre juntas e medulas, divisão da alma e do espírito, trazendo, Pai, dentro do coração da Vitória, Pai, aquilo que vai preencher esse buraco, que vai preencher essa falta, que vai preencher essa falha que ficou, Senhor, no coração dessa menina. Deus, que o Senhor venha tomar a Vitória nas tuas mãos. Deus, desça com o teu poder para quebrar todo o jugo de Satanás sobre a vida da Vitória. Pai, a Vitória é do Senhor. Pai, ela serve e pertence ao Senhor. E nada fora disso vai cumprir na vida dela. Toma nas tuas mãos a vida da Rayane, o filhinho dela, o esposo. Toma a vida do Israel nas tuas mãos, do Fernando. Pai, eu peço pela vida, Senhor, Pai, da Fernanda, do Fabrício, do Davi. Coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida deles. Deus, toca, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos planos deles, nos sonhos. Deus vai trazendo, Senhor, a resposta que eles estão buscando no Senhor. Eles precisam de uma resposta do Senhor e de uma confirmação. Eles precisam de algo diferente para o Senhor entregar para eles. Deus, toca no meio da casa da tua filha. Quebra todo o laço de inveja desse casal. Quebra o arco, corta a lança, despedaça todos os grilhões de Satanás, Pai. Deus, toma a vida, Senhor, da irmã Rosânia. Pai, eu apresento a mente da irmã Rosânia diante de ti. Deus, quebra todo, Pai, todo o complexo de inferioridade. Esse demônio, Pai, que tenta lançar sobre ela algo que ela não é. Que quer diminuir ela, Senhor. Quer diminuir, quer, Senhor, que ela olhe no espelho e se sinta mal. Quer, Deus, que ela olhe para ela mesma e se sinta mal. Pai, essa mulher é amada do Senhor. Resgata a intimidade de amor do Senhor por ela. Deus, em nome de Jesus, todas as mentiras do diabo que fica rodeando a irmã Rosânia, elas caem por terra no nome de Jesus. Senhor, entrega novamente. Traz, Senhor, a mente nova de Cristo na vida da irmã Rosânia. Pai, as pessoas que estão nessa live, que tem comércio, que tem, Senhor, comércio, Pai, que precisam do toque da mão do Senhor, venha abençoar os comércios, as vendas, Pai. Venha, Senhor, multiplicar pelo poder que há no sangue de Jesus. Deus, toca na vida do Renato, Pai. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha honrar a fé do Renato. Deus, que o Senhor venha trabalhar sobremaneira na vida, Pai, desse homem a qual tu tem levantado com grande propósito. Deus, o Senhor, em nome de Jesus, vai começar a trabalhar de forma diferente na vida dele, no meio dos seus. Deus, o Senhor vai começar a trazer, Senhor, a ele frutos, Pai, da obediência. Começa a fazer, Senhor, sobre ele cumprir os frutos da obediência. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a vida, Pai, da Darlene, dos filhos. Quebra essa cadeia de inveja sobre essa família. Desça o Senhor com o Teu poder. Pai, quebra toda a ansiedade, em nome de Jesus, sobre a vida da Tua filha. Preenche o coraçãozinho dela com o Teu amor, com a Tua graça, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos a vida da Elisete, que o Senhor venha usar a Elisete como instrumento do Senhor, Pai, onde a Tua filha passar, Senhor, Pai, sendo usada, Pai, para cuidar dos pacientes. Eu entrego diante de Ti a vida dos demais irmãos que aqui estão na live. Deus, que o Senhor venha trabalhar de grande poder, Senhor, sobre a vida deles. Pai, mais uma vez eu apresento a Ti a vida do Romerito. Eu entrego diante de Ti a vida dele, a vida da Rutileia, a vida da Rebeca, Senhor, a vida da Sarinha. Deus, toca com as Tuas mãos poderosas. Porque eu vejo o Senhor usando essa família para resplandecer algo muito poderoso. Traga algo grande, Senhor, Pai, espiritual para eles. Traz uma alegria maior. Traz, Senhor, Deus, sobre eles algo maravilhoso que vai se concretizar nesse tempo. Assim nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Meu Deus, que tremendo. Pai amado, estava orando por algumas pessoas aqui e Deus está trabalhando de maneira tremenda. Kétria, Pai Senhor Jesus, quem chegou no finalzinho, tiver um tempinho, depois pega a live do começo, né? E o Senhor ele vai falar com você, eu tenho certeza. Restinho do cafezinho, nós encerramos aqui, né? Até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amanhã eu estarei mais cedo, hoje eu não tive como, né? Passou o fim de semana, mas ainda estou muito cansada. Mas louvado seja Deus. Nós vamos descansar, refazer, repor, né, as energias, tanto espirituais como as físicas, que a gente também precisa. E amanhã, em nome de Jesus, o Senhor Jesus, né, vai nos dar força para nós estarmos aqui. Vou te mandar mensagem, Rutileia. Gente, a paz do Senhor Jesus, um abraço, até amanhã. Fica com Jesus.